A Rússia é comunista em segredo? 27 de setembro de 2019. Muitos não acreditarão na verdade, mas aqui está. A camarilha dominante na Rússia não é nacionalista. Os verdadeiros grupos nacionalistas são perseguidos na Rússia. Os principais partidos políticos do país são liderados por aparatiks, isso é, pessoas soviéticas. Um famoso desertor da KGB certa vez sugeriu que os partidos políticos da Rússia são meros ramos do Partido Comunista, separados em subunidades para dar aparência de uma democracia. Se um partido verdadeiramente independente aparecesse na Rússia, os comunistas e seus amigos, que ainda controlam a segurança do Estado, rapidamente se infiltrariam e tomariam conta dele. O que vemos hoje na Rússia é uma clássica trapaça ao estilo soviético. A prova dessa trapaça pode ser encontrada no discurso pró-comunista de Putin no Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes de 2017, realizado em Sochi. Putin declarou abertamente seu apoio aos jovens comunistas, dizendo que eles representam o futuro e que ele está por trás deles. O apoio russo ao comunismo hoje é mais do que mera propaganda da boca para fora. O governo russo apoia regimes comunistas em todo o mundo. Moscou está ajudando o regime marxista-leninista na Nicarágua, Moscou enviou tropas para defender a Venezuela comunista, Moscou ajudou a Coreia do Norte com tecnologia militar e também facilitou o crescimento militar da China. Em que sentido essas ações são nacionalistas? Os verdadeiros nacionalistas não apoiam o comunismo global. Se analisarmos isso com cuidado, indo caso a caso, descobriremos que a Rússia ainda faz parte do bloco comunista e que o bloco comunista está se preparando para a guerra. No que diz respeito ao fingir-se de nacionalista, a Rússia se aproveita de nossa ingenuidade. A política russa frequentemente se baseia numa estratégia das tesouras, entre aspas, na qual o Kremlin apoia os dois lados de um conflito local. Nessa estratégia, um lado é apoiado de maneira aberta e enganosa, assim como Putin parece apoiar Trump, enquanto isso o lado oposto recebe orientação clandestina para apoderar-se do processo de segurança do inimigo. As guerras afegãs, desde 1979, são exemplo da estratégia das tesouras conforme praticada por Moscou ao longo de 4 décadas. Outro exemplo é a luta contra o extremismo muçulmano de modo mais geral. Mas o exemplo mais usado é o suposto apoio da Rússia ao nacionalismo, mesmo quando os agentes de influência esquerdistas de Moscou chamam os nacionalistas de nacional-socialistas, aqui seria a ideologia lá do bigodinho, que eu não posso falar o nome, e traidores. Quando a esquerda totalitária assumir abertamente o poder nos Estados Unidos, eles podem prender todos os inimigos de classe sob o argumento de que são traidores em conluio com a Rússia. E Putin vai rir, porque a Rússia sempre depositou suas esperanças na esquerda americana, não na direita. Mas quase ninguém na mídia entende o jogo. Poucos especialistas têm uma compreensão real do sofisticado estoque de truques estratégicos da Rússia. Os historiadores militares não entendem muitas das batalhas do século passado porque não enxergam um campo de jogo mais amplo em que as batalhas são apenas um único aspecto de algo que envolve áreas de atividade aparentemente não relacionadas, da corrupção, da língua e da cultura à erradicação de Deus, da família e do país. Todavia, o problema não é inteiramente devido a uma falha de compreensão. Grande parte da história recente foi relatada de maneira enganosa por pessoas que sabem que estão mentindo ou não se importam com a verdade. Como Diana West escreveu em seu livro, American Betrayal, nossos verdadeiros heróis foram marcados com a letra escarlate do século XX, a de anticomunista. Qualquer pessoa que ameaça a narrativa da nova religião sofre o que Eugene Lyons chamou de uma espécie de ostracismo intelectual. O comunismo se escondeu depois de 1991, mas estava mais ativo do que nunca, nas escolas, na mídia, nas ciências, nas artes, etc. Depois de 1991, o Partido Comunista da União Soviética passou à clandestinidade. Esta não foi uma manobra nova. Os comunistas realizaram um ato semelhante de desaparecimento com a Comintern em 1943. Aqueles que pensavam que Stalin havia desistido da ideia de uma revolução mundial estavam tão errados quanto aqueles que acreditam na queda do comunismo hoje. Todos esses pontos deveriam ser perfeitamente óbvios. Entretanto, as pessoas são incapazes de enxergar através de tantas mentiras. Essas mentiras agora são arraigadas na mente do popular. Consideramos-nos espertos por saber tudo sobre as medidas ativas, entre aspas, soviéticas durante a Guerra Fria. No entanto, o suposto desaparecimento dessas medidas esconde a maior medida ativa em andamento de todas. Comunistas bem informados sabem que a União Soviética ainda existe, por trás da fachada da Federação Russa. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda é uma prática soviética, uma pátria soviética, aliás, e, entre aspas, o Estado maior do movimento comunista mundial. Agora mesmo o Partido Comunista está republicando as obras de Lenin com a ajuda da editora Progresso de Moscou. Sim, a mesma editora estatal que imprimiu a propaganda soviética na década de 1960. Aqui nós o pegamos. Aqui a esquerda não está lamentando o nacionalismo perverso de Putin. Os comunistas americanos estão trabalhando com o Estado russo. Agora mesmo, hoje, na promoção de Marx e Lenin. Como isso é possível se Putin é nacionalista? Obviamente, Putin não é nacionalista.
E é por isso que ele está construindo mísseis e armas nucleares o mais rápido que pode. Seu objetivo é esmagar o capitalismo, não apoiar o nacionalismo. Os Estados Unidos podem estar muito próximos da derrota, visto que o momento de um punho cerrado chegou. Todos perderam o jogo e agora provavelmente é tarde demais. Boa sorte com a suposição de que a nova esquerda doméstica chegou onde está sem orientação russa. Nossos comunistas domésticos estão apoiando as mesmas medidas ativas que a Academia Soviética de Ciências obteve para eles em suas operações de sabotagem e subversão nas décadas passadas. Nada mudou de fato desde os anos 1930, exceto que não temos organizações anticomunistas como a FBI ou a Igreja Católica. O anticomunista é uma espécie em extinção. E levando em conta que vemos por todos os lados, desde a celebridade de Alexandria Ocasio-Cortez até a crença no aquecimento global, a civilização ocidental está perdendo em todas as frentes. A Rússia ainda é a pátria do socialismo. Putin não é nacionalista, mas sim um comunista. O Kremlin não queria que Trump fosse presidente, eles queriam Clinton. Estão formando AOC para o futuro. O Kremlin, na verdade, mente sobre tudo, mesmo quando não há razão aparente para mentir. Com o tempo, é claro, as razões entrarão em foco. Sobre esse capítulo, na verdade, segundo o artigo aqui do livro, o que eu tenho a dizer é que, se a gente for observar realmente essas movimentações recentes da Rússia em relação à Ucrânia, a gente vê que realmente eles estão preparados para a guerra. Ou pelo menos, pode ser que já bravata do Putin, querer mostrar poder. A gente não consegue saber exatamente o que acontece, até porque o Biden não é um presidente confiável lá para os Estados Unidos. É difícil mesmo ter realmente uma opinião formada sobre o que de fato pode acontecer na Rússia, sobre se a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, pelo menos aos modos físicos. E eu vejo que a gente está numa segunda guerra fria, né? Mas isso não é uma coisa que vem de agora, já vem há algum tempo, né? Acho que isso aí ficou muito evidente aí quando o Trump era presidente. Isso aí dava para ver claramente, principalmente na disputa entre Estados Unidos e China. E eu vejo agora como a China sendo ainda mais protagonista nessa história do que a Rússia. Só que a verdade é que não tem como de forma alguma dizer que a Rússia é de direita. Não tem como dizer que a Rússia é nacionalista, não tem como dizer que a Rússia é um país conservador de forma alguma. Isso é uma coisa que tá nítida, só não vê quem não quer, sabe? E eu também fico muito triste em ver que pessoas de direita estão caindo nessa esparrela e apoiando a Rússia. Não dá, gente, pelo amor de Deus, sabe? Quem estudar o mínimo que seja da Rússia, ir atrás do que pensa o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual do Putin, vai ver que de conservador não tem nada ali, sabe? Eles são comunistas ainda. O próprio Putin já declarou que a KGB nunca deixou de existir, e de fato nunca deixou de existir mesmo, sabe? Já teve vários nomes antes de se tornar KGB e agora mudou de nome novamente. Já foi NKVD, já foi um outro nome que agora eu não me recordo, depois mudou para KGB. E após a suposta extinção da União Soviética, né, de fato, não é mais uma união de várias repúblicas, mas sim uma única república, aparentemente, né, pelo menos, a gente vê que ela mudou de nome novamente, agora é FSB, mas continua sendo agência de inteligência. A mesma agência que age como polícia secreta, que age como sabotadora, que age como propagadora como o nome já diz, né, de propaganda, né, parece uma redundância falar isso, mas eles acabam agindo no mesmo sentido que eles agiam desde o século XX. Não mudou nada. Quando você muda o nome, você muda a aparência, você continua sendo aquela mesma pessoa, sabe? Você só muda a sua carcaça por fora. É exatamente isso que aconteceu lá com a Rússia, né? Mas continua sendo a União Soviética. E outras declarações que o Putin já deu, por exemplo, diz ele que a maior desgraça dos últimos tempos é a extinção da União Soviética, né? Quer dizer, ele tem uma nostalgia sobre aquele tempo. Ele já falou outro dia, ele deu uma declaração também muito ambígua, né, de que agora eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas quem não tem coração sente saudades, mas ao mesmo tempo quem gosta de hoje não tem, de como a Rússia hoje não tem cérebro, né? Quer dizer, ele consegue enganar bem, né? O próprio Mikhail Gorbachev, que foi o último ditador soviético, ele mesmo já afirmou que o Putin é comunista. O Putin já deu declaração também de que o melhor amigo dele é o Xi Jinping, o ditador lá da China. Quer dizer, só não vê quem não quer. Agora, se vocês forem observar o que é esse comunismo propagado pelo Putin e mais especificamente pelo Alexander Dugin, né? Nada mais é do que uma junção do nacional-socialismo, a ideologia lá do bigodinho, que a gente não pode falar o nome, né? Juntamente com o comunismo soviético e o esoterismo islâmico, né? Isso aqui é uma parte muito importante. Esse esoterismo está muito bem centrado aí
Umas figuras como o René Guénon e o Fridtjof Kuhn. Mas quando a gente for analisar esse aspecto de que dizem que a Rússia é conservadora e tradicionalista, se refere muito mais nesse sentido de manter a tradição soviética, né? Eles continuam querendo ter aquele homo soviéticos, né? Aquele homem forte, russo, comunista, soviético. É isso que eles querem. Porque realmente, se vocês forem ver, no sentido de que na Rússia não tem essas pautas ditas progressistas, né? Que na verdade também são pautas comunistas, né? Mas não tem essas pautas identitárias, frankfurtianas. Lá eles mantêm aquela tradição realmente da União Soviética. Não só na Rússia, na China a mesma coisa. Na China, enquanto eles querem estimular a virilidade humana, do homem, né, no caso, aqui no Ocidente a gente está vendo curso aqui no Brasil de como o homem ser menos macho. Mas o que é isso, né? E por que isso está acontecendo? Será que ninguém consegue perceber o que eles estão tentando fazer? Outra coisa, da mesma forma que a China já teve aquela política do filho único, agora eles alteraram, viraram a chave. Eles estão estimulando que as pessoas tenham cada vez mais filhos, assim como ocorre no Oriente Médio, né? Então, na verdade, se vocês forem ver, o mundo oriental, de modo geral, está tendo cada vez mais filhos e o mundo ocidental cada vez menos filhos. Estão estimulando que as pessoas tenham cada vez menos filhos, estão tentando boicotar os nascimentos, estimulando aborto, estimulando relação aí sem compromisso, para que as pessoas não casem, não tenham filhos, etc. e tal. Isso, obviamente, vai chegar numa hora que vai colapsar, sabe? Então, o que mostra aí? Que realmente eles querem o domínio global, a hegemonia global. E eles estão conseguindo, né? A China, talvez, num sentido mais econômico, mais comercial. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. O que o próprio Alexander Dugin propõe é isso, né? O que eles chamam de quarta teoria política, o euroasianismo, né? A dominação global desse bloco russo-chinês. Né? Quem diz também que eles não são globalistas está enganado, no mínimo. Porque evidentemente que eles são globalistas. Claro que no modo deles. O projeto globalista deles, desse bloco russo-chinês, eurasiático, é completamente diferente, por exemplo, do bloco euro-americano. Né? Enquanto que esse globalismo, que realmente tem muito do comunismo frankfurtiano, que acontece aí na América, na Europa, ele está realmente mais voltado para essas pautas identitárias, ditas progressistas, de que progresso não tem nada. O bloco soviético ele já está mais naquele modus operandi clássico da União Soviética. Então, nesse sentido, dá para dizer sim que eles são tradicionalistas e conservadores. Mas eles são conservadores nesse sentido. Eles querem conservar essa tradição soviética, sabe? Porque lá eles continuam... O Estado governa com mãos de ferro em tudo ainda. O Estado manda até mesmo na Igreja Ortodoxa, sabe? Aliás, a teologia da libertação que hoje domina boa parte da Igreja Católica, principalmente no Brasil e na América Latina, foi criação da União Soviética. Isso aí foi criação do Nikita Khrushchev. O mesmo que afirmava que ele queria acabar com a Igreja Católica e com o Ocidente. Já afirmou, inclusive, que queria destruir os Estados Unidos da América. Então, aliás, o Alexander Dugin ele já falou a mesma coisa. Ele é contra o Ocidente, ele é contra os Estados Unidos, né? Ele já falou em varrer os Estados Unidos da América, em varrer a Igreja Católica do mapa, sabe? Eles querem acabar. E para isso eles vão fazer de tudo. Vão ter domínio físico, político. Vocês veem, por exemplo, por que vocês acham que o Nicolás Maduro continua sendo ditador lá na Venezuela? Porque a Rússia protege eles, porra. Sabe? E quem pensa que o Biden tá contra o Putin nessa história não tá nada. Veja bem, o Donald Trump ele conseguiu segurar muito bem várias possibilidades de conflito, né? Muitos diziam que na verdade ele era apoiado pela Rússia, mas não era coisa nenhuma. Hoje já se sabe que a própria Hillary Clinton e o partido demoniocrata forjaram aí documentos para tentar incriminar a Rússia, a dizer que eles forjaram as eleições americanas para o Trump ganhar. Na verdade isso é pura bravata para tentar tirar o Trump do jogo, porque o real objetivo deles era que na verdade a Hillary fosse presidente naquela época. É tudo que eles queriam. E vocês veem como a própria administração demoniocrata aí com o Joe Biden tem se mostrado falha. A popularidade dele é a mais baixa dos últimos anos, aí, dos últimos tempos. É um presidente fraco. É um presidente que conseguiu desunir a América. E já começou a ir mal com aquela história lá do Afeganistão. Então, assim, eles sabem que para esse tipo de conflito bélico, o Biden não serve, ele não consegue segurar as pontas.
acusavam o Trump de ser o cara que ia causar a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, ele evitou muitos conflitos. O cara conseguiu botar um freio ali na Coreia do Norte. Então, para eles é muito interessante esse tipo de conflito, esse negócio da Ucrânia aí. Tudo que eles querem é que realmente tenha uma guerra. Primeiro, por causa da questão de financiamento. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso. Segundo, porque o próprio Biden tem uma esperança de que uma possível guerra, no caso aqui eu digo uma guerra física, vai unir o povo americano e aumentar a popularidade dele. Quer dizer, o cara, pra pensar isso, ele só pode ser um psicopata. Mas ele é. Entendeu? Então, enfim, sabe, esse negócio aí de achar que a Rússia é conservadora, nacionalista, de direita, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Sabe? Outra coisa, as pessoas têm que prestar atenção em alguns aspectos aí da Rússia. Claro que para nós que estamos aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, quase ninguém vai para lá, mas quem for acompanhar vídeos aí no YouTube de pessoas que visitam a Rússia, é comum ver símbolos como da foice e do martelo espalhados pela Rússia inteira, principalmente Moscou. Então, assim, todo o esquema soviético tá lá, não mudou nada, sabe? Muitos dizem, não, mas eles têm muitas empresas privadas, mas sempre teve, desde a época da União Soviética. Nunca houve estatização total dos meios de produção. Quem acredita que o comunismo só é possível nesse sentido é porque realmente não conhece o que é o movimento comunista. Entendeu? E muita gente aí criticou também o fato do Bolsonaro ter ido pra lá semana passada. E querendo ou não, por mais que seja um país comunista, infelizmente a gente tem que ter diplomacia com os outros países. Por mim não teria. Seria ótimo se não tivesse. Porque não são países democráticos, são ditaduras. São movimentos assassinos. Sabe, o que a Rússia fez no passado, o que a China já fez e continua fazendo, pra mim não tinha que ter diplomacia nenhuma. Não tem que ter comércio, não tem que ter nada. Mas a partir do momento que a gente é dependente de maneira econômica desses países, não tem muito o que fazer. Na Europa mesmo, muitos países são dependentes do gás, da energia russa. O que eles vão fazer? Boa parte do petróleo também vem da Rússia. Acho que muita gente não sabe disso. Mas, se eu não me engano, é cerca de 1/3 do petróleo mundial vem de lá. Se acontece uma guerra ou qualquer coisa do tipo, se acontece um boicote aos produtos russos, a gasolina que já está cara, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vai disparar ainda mais o preço. Então, infelizmente, tem que ter uma relação comercial. E não é só uma questão de fornecer materiais para eles. A gente também recebe materiais da Rússia e de outros países. Por exemplo, essa questão aí dos fertilizantes. Então, foi importante essa visita. Isso não tem nada a ver. O cara visitar lá, dizer que ele tá apoiando o Putin, que ele é comunista. Pelo amor de Deus. Igual vi gente falando que o Bolsonaro se diz de direita, mas foi lá visitar o túmulo do soldado desconhecido. Isso tem em todo lugar. Até no Brasil tem. São, de certa forma, heróis de guerra, né? E querendo ou não, a gente sabe. A União Soviética, por mais que eles fossem errados, eles lutaram junto aí com os Estados Unidos, Inglaterra, outros países, inclusive o Brasil, contra a ideologia do bigodinho lá, né? Que é farinha do mesmo saco. Mas no caso ali, quem sabe da história sabe por que isso aconteceu. Por que ambos eram amigos, né? Tinham o pacto lá, o Molotov-Ribbentrop, e romperam, depois da invasão da Polônia. Então, um dos lados acabou saindo vitorioso, mas a realidade é que são farinha do mesmo saco, né? Então, o Bolsonaro esteve lá, visitou, e ele teve que participar daquela uma espécie de cerimônia lá do soldado, né? Aliás, todo líder de qualquer país que visita a Rússia, ou às vezes outros países, acaba tendo que participar de uma solenidade do tipo. E pouca gente comenta, né? Mas o Macron e o chanceler novo lá da Alemanha, que eu não lembro o nome, visitaram a Rússia também na mesma semana, né? Quer dizer, agora não pode mais visitar? Evidentemente que existe um clima aí, não digo um clima ruim, mas a nossa relação com os Estados Unidos ela realmente mudou. Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro era realmente muito próximo do Trump, né? Então acaba, não digo que tenha azedado por completo a nossa relação com os Estados Unidos, mas evidentemente que não é a mesma coisa. Mas acho que as pessoas têm que começar a acordar um pouco para a vida e perceber que a Rússia não é nada boazinha. Os caras são os mesmos de sempre e eles têm os mesmos objetivos. Então, assim, ficar passando pano, elogiando o que eles fazem, isso aí não ajuda em nada. Sabe? Essa tradição, esse suposto antiglobalismo da Rússia, na verdade, é puro jogo. É pura estética. Porque, no fundo, eles são
tão comunistas quanto essa turminha aí das pautas identitárias. O que muda é o modo de implantação. Enquanto eles querem, de certa forma, aí, manter sua nação de certa forma aí, viril, justamente para poder dominar as outras nações, os outros tentam fazer o jogo ao contrário, enfraquecer as nações ocidentais justamente para que elas sejam fisgadas pelo comunismo. Muita gente diz aí, né, que os Estados Unidos são o berço aí do globalismo, né? Eu vejo de outra forma. Na verdade, os Estados Unidos são a maior vítima disso. Todas essas pautas identitárias. Isso aí não surgiu dos Estados Unidos, mas surgiu para acabar com os Estados Unidos. Isso aí não vem só da escola de Frankfurt ou de Antônio Gramsci. Isso aí vem da própria KGB, das próprias agências de inteligência de outros países comunistas também, né? Da própria China também. A gente não pode esquecer aí de desertores da União Soviética, como o general Ion Mihai Pacepa, que era da Securitate da Romênia, e acho que o mais emblemático, o Yuri Bezmenov, que desertou da KGB em 1983, deu uma palestra enorme lá no Canadá e denunciou todo o esquema de subversão do Ocidente propagado pela KGB. E depois muito disso foi descoberto e confirmado quando os arquivos secretos foram sabendo de várias agências de inteligência de outras nações soviéticas, como a STB da República Tcheca, por exemplo. Então tá tudo documentado. Esses caras não são amigos do Ocidente, eles não são exemplos a ser seguidos de forma alguma, eles são inimigos do Ocidente. E eles vão fazer de tudo para destruir o Ocidente. Só não vê quem não quer.